Olá pessoal, tudo bem? Essa semana, na nossa aula de desenho geométrico, vamos estar fazendo uma revisão dos conteúdos já trabalhados. Então vamos lá. Primeiro conteúdo que nós vamos revisar é o conteúdo de polígonos. Já adiantei aqui um pouco para nós, então vamos lembrar da definição. Polígono é uma figura geométrica plana que possui somente segmentos de reta, não tem curvas, né? Então somente tem segmento, portanto não pode ter curva. E também não é vazado. Lembrando que precisa ser uma figura fechada e simples. A nossa primeira imagem, podem ver aqui que tem um N. Esse N significa não polígono. Essa figura não é um polígono, pois ela é vazada e possui curva. Já a segunda figura é um polígono, satisfaz todas as condições. A terceira não é um polígono, pois tem curvas aqui, ó. Ela tem segmentos de reta, é fechadinha, mas possui curvas. A quarta figura é um polígono, todas as condições estão satisfeitas. Quinta figura não é um polígono, pois também é vazado. Sexta figura não é um polígono, pois tem curva aqui, ó. Tem segmentos de reta, mas também tem curvas. Próxima figura é um polígono, pois só tem segmentos de reta, não é vazado. Próxima também, então, figura número 7, figura número 8 são polígonos, pois todas as condições estão satisfeitas. Figura número 9 não é um polígono, porque é uma figura sólida, né? Como nós chamamos de sólido geométrico, uma figura não plana, é um cubo. Próxima figura não é um polígono, pois eu tenho uma curva aberta, ela não é fechada, então não é um polígono. E por fim, a nossa última figura é um polígono sim. Então aqui nós podemos relembrar as definições, quando eu tenho um polígono e quando não tenho. Próxima coisa que nós temos são os tipos de polígonos. Nós podemos ter polígonos de dois modos, polígonos côncavos ou polígonos convexos. Os polígonos côncavos, eu brinco na sala de aula, falando que são polígonos no qual eu posso tomar uma sopa, beber uma água, tomar um caldo. Já o polígono convexo é aquele polígono que eu posso passar a manteiga no pão, tá? Então, quando a gente pensa na colher, a colher possui a parte côncava e a parte convexa. Então, vamos lá? Primeira imagem que nós temos aqui é de um quadrilátero. Este quadrilátero, ele é convexo. Segunda imagem que nós temos é de uma estrela. Essa estrela é côncava. Né? Posso perceber que tem partes aqui, ó, que vai como se fosse furando, né, a minha imagem. Próxima figura também é um quadrilátero, que também é convexo. Já a próxima figura é convexo também. Certo? Próxima imagem é uma imagem côncava. E por fim, nossa última imagem é uma imagem convexa. Então, um polígono ele pode ser côncavo, né, como temos aqui, ou pode ser convexo, certinho? Determinado, se minha figura é um polígono, se ele é um polígono côncavo ou convexo, eu posso pensar aí na sua nomenclatura. Então, o polígono nós vamos definir, né, o seu nome de acordo ou com o número de lados, ou com o número de vértices, ou com o número de ângulos, pois essa quantidade nos polígonos é sempre a mesma. Então, um polígono com 3 lados, triângulos, com 4, quadriláteros, com 5, pentágonos, com 6, hexágonos, com 7, heptágono, com 8, octógono, com 9, eneágono, com 10, decágono, com 11, decágono, com 12, dodecágono, com 15, pentadecágono e com 20, icoságono. Esses são os nomes mais comuns que nós temos para os polígonos. Por exemplo, vamos supor que apareça para vocês um polígono com 13 lados. O nome dele será polígono de 13 lados, certinho? Então, tirando essa quantidade aqui, todos os outros nós vamos colocar polígono de tantos lados.
Descobri a quantidade de lados, consegui verificar o nome do meu polígono. Vamos verificar então seus elementos. Aqui nós temos 3 imagens. Para cada uma dessas imagens, nós vamos tirar os vértices, os lados, os ângulos e também vamos nomear este polígono. Então, primeira imagem, vamos lá? A nossa primeira imagem possui aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Portanto, possui 7 vértices. Esses vértices são A, B, C, D, E, F, G. Tá aqui. Como eu já vi a quantidade de vértices, eu já posso colocar o nome. Tem 7 vértices, então terá 7 lados e 7 ângulos. Ele é um heptágono. Os lados no meu polígono. Então, vamos lá. Eu gosto de ir na ordem alfabética porque eu acho mais fácil e assim eu sei que eu não vou esquecer ninguém. Primeiro lado, AB. Segundo, BC. Terceiro, CD, DE, EF, FG e GA. Lembrando que lado é segmento de reta, então eu preciso sempre colocar a flechinha em cima. Os ângulos, eu posso usar aqui o mesmo modo, né, a mesma notação dos vértices. Porém, ângulos eu sempre vou colocar chapeuzinho. Então, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E, F e o ângulo G. Então, nossa primeira imagem, nós tiramos os seus elementos. Segunda imagem, então, está aqui ao lado. Os vértices, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices, então, eu terei aqui um polígono de 6 lados, que é o hexágono. Certo? É um hexágono. Aqui começa com a letra M e vai na sequência. M, N, O, P, Q, R. Então, fica mais fácil. Vértices M, N, O, P, Q, R. Os lados MN, NO, OP, PQ, QR e RM. Então, estão aqui todos os lados. E o que falta são seus ângulos. M, N, O, P, Q e R. Certinho? Não esqueçam, usamos a mesma notação para vértices e para ângulos, letra maiúscula do nosso alfabeto. Porém, nos ângulos, usamos o acento circunflexo. O último polígono que eu coloquei aqui para nós é um polígono um pouquinho maior. Ele possui aqui, vamos ver quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vértices, portanto, 12 lados e 12 ângulos. O nome já conseguimos colocar. É um dodecágono. Certo? Também está na ordem alfabética, então fica muito mais fácil. Vértices A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Foram todos os seus vértices. Lados AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH, HI, IJ, JK e KA. Foi todos os seus lados. Os ângulos, ângulo A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e o ângulo K. Então, tá aqui o nosso dodecágono, todos os seus lados, seus vértices e seus ângulos, ok? Após termos visto o conteúdo de polígonos, nós trabalhamos com o conteúdo de
Triângulos. Então, o que são triângulos? São polígonos que possuem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos e ele é um polígono convexo, desculpe. 3 lados. Aqui eu usei as letras A, B, C. Então, os lados AB, BC e CA. Esses são os nossos lados. Os vértices A, B, C. E os ângulos, ângulo A, ângulo B e ângulo C, certinho? Observamos que temos um triângulo, vimos quais são seus lados, seus vértices, seus ângulos. Nós vamos então à sua classificação. Os triângulos eles podem ser classificados quanto à medida dos seus lados, que temos 3 tipos aqui. O equilátero. O equilátero ele possui 3 lados congruentes. Então, 3 lados congruentes. Para quem não lembra, este aqui é o símbolo de congruente. O triângulo isósceles possui 2 lados congruentes. Já o triângulo escaleno possui 3 lados com medidas diferentes. Então, quando eu observo esse meu triângulo, eu consigo observar claramente que isso acontece. Para o triângulo equilátero, eu tenho aí os 3 lados com a mesma medida. Para isso, nós usamos os risquinhos. Como assim? Cada um desses lados possui um risquinho. Então, eu estou dizendo que esses 3 lados possuem a mesma medida. Já no isósceles, esses 2 lados, cada um possui 2 risquinhos. Então, estou dizendo que esses 2 lados são congruentes e este terceiro lado tem uma medida diferente. E no escaleno, o que acontece é isso daqui. Um lado com uma medida, outro lado com outra medida e o terceiro lado também com outra medida. Ou seja, nenhum dos 3 lados tem medidas congruentes, tem mesma medida. Além da classificação quanto à medida dos lados, nós também podemos o classificar quanto à medida dos ângulos. Então, o triângulo ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. O triângulo acutângulo ele possui 3 ângulos agudos. Então, 3 ângulos agudos. Já o triângulo retângulo possui um ângulo reto e 2 ângulos agudos. No meu caso, o ângulo reto está bem aqui neste vértice. E o obtusângulo, no qual ele possui um ângulo obtuso um ângulo maior que 90 graus e 2 ângulos agudos menores que 90 graus. Então, essa é a classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos. Então, ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo, certinho? Após isso, o nosso último conteúdo foi o conteúdo de quadriláteros. Então, como nós vimos anteriormente, pelo nome, ele possui 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices. No caso, as letras utilizadas para os vértices foram M, N, O e P. Então, já temos os vértices. M, N, O, P. Os ângulos também já temos. Ângulo M, ângulo N, ângulo O e ângulo P. E, por fim, os seus lados. MN, NO, OP e PM, certo? E no caso do quadrilátero, falta mais um elemento, que são as diagonais. Nos quadriláteros, nós temos 2 diagonais. Vamos traçar aqui as suas diagonais. Tá? Então, aqui eu tenho um quadrilátero qualquer. Com auxílio de uma régua, eu vou traçar uma diagonal. O ângulo P, falta dar a mãozinha para o vértice N. E o vértice M para o vértice O.
O triângulo é o único polígono que não possui diagonal. Então, a quantidade de diagonais, né, as diagonais de polígonos, começa a partir dos quadriláteros. Aqui as diagonais são MO e NP, ou PN, tanto faz aqui, certinho? Aqui eu tenho alguns exemplos de quadriláteros. Os triângulos, como nós acabamos de ver, eles são polígonos convexos. Mas os quadriláteros, nós podemos ter quadriláteros côncavos ou quadriláteros convexos. Então, eles podem ser côncavos, como este verde, ou pode ser convexo, como este amarelo, tá? Então, os quadriláteros já consigo trabalhar com os dois tipos, tanto côncavo quanto convexo, certinho? E a última parte que nós vimos até agora foram os paralelogramos, que é um tipo específico de quadrilátero. Ele é um quadrilátero que possui lados opostos paralelos. Temos aqui alguns tipos de paralelogramos. Esse azul é o que nós chamamos de paralelogramo simples, tá? Porque nele está satisfeita a principal condição, que é lados opostos paralelos. Em seguida, nós temos o retângulo. O retângulo é um tipo de paralelogramo. Ele é mais específico, porque ele possui 4 ângulos retos. Temos também o losango. O losango também é um tipo de paralelogramo, porém ele possui os 4 lados congruentes, ou seja, os 4 lados aqui possuem a mesma medida. E por fim, nós temos o quadrado. O quadrado também é um paralelogramo. Ele é um paralelogramo no qual possui os 4 ângulos congruentes e os 4 lados congruentes. Quando falamos 4 ângulos congruentes, é porque possui apenas 4 ângulos, e os 4 são ângulos retos, portanto, possuem a mesma medida. No caso do quadrado, nós temos exatamente isso. Então, eu tenho os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos com a mesma medida. Tanto é que você já viram algumas afirmações como a seguinte: todo quadrado é um losango, verdadeiro. Todo quadrado é um retângulo, verdadeiro. Todo quadrado é um paralelogramo, verdadeiro. Todas as condições dos outros estão satisfeitas exatamente aqui no quadrado. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Até a próxima!